Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Muito bom, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Mais um treinamento na nossa orientação empresarial e hoje vai ser um treinamento muito interessante, porque a gente vai falar sobre matemática. Quem gosta de matemática aqui? Levanta a mão. Não gosta de matemática? Eu ouvi uma vez um palestrante falar que cerca de 20% das pessoas no mundo adoram matemática e 80% odeiam matemática, né? Eu fazia parte dos 80%, né? Eu sou obrigado a confessar que o primeiro 0 que eu tirei na minha vida, que não foi só um, né? Foi numa prova de matemática. Na minha época, na 7ª série, que hoje deve ser 8ª, né? 6º ano, 8º ano, não sei, né? Mas foi meu primeiro 0 que eu tirei na minha vida, foi numa prova de matemática. Ou seja, teoricamente, eu não sou muito bom de matemática. Mas depois que eu comecei a trabalhar, depois que a minha vida profissional começou, eu fui jogado para trabalhar na área comercial, né? Eu era vendedor, trabalhei durante mais de 20 anos na área comercial, com vendas de software, de sistemas, né? Na área de informática. E todo vendedor tem um símbolo que o vendedor precisa conhecer, que é esse aqui, ó. Vocês conhecem esse símbolo aqui ou não? Pois é, foi por causa desse símbolo, né, que era o percentual de comissão, que eu falei, deixa eu entender um pouco mais do que é isso. E foi aí que eu comecei a entender, foi aí que eu entendi o que era a tal da regra de 3. Vocês já ouviram falar nisso ou não? Quem sabe fazer regra de 3 aqui, né? A maioria não sabe, né? Alguns nem ouviram falar, né? Se ouviram, né? Teve aquele bloqueio mental, esqueceram, estudaram só para a prova, passaram, né? Mas aí que eu comecei a entender sobre percentual, sobre regra de 3, e aí começou um dos grandes amores da minha vida, que são as planilhas de Excel, né? Tudo por causa da minha profissão. Mas hoje a gente vai falar qual a probabilidade real ou a chance real de eu ser platina. De cada um aqui ser platina. Interessante essa pergunta ou não? Você acha que vale a pena a gente discutir um pouco sobre isso ou não? Então essa é a resposta que a gente vai entender no final. Porque o que acontece? O que é o platina? Né? O platina é o primeiro nível de liderança dentro da Amway, tá? Então, muitas vezes a gente, principalmente quem é novo, ouve falar muito do diamante, dos esmeraldas, mas a verdade é que a vida muda e ela fica bem interessante a partir do nível de platina, tá? Não aposenta ninguém, não deixa ninguém rico e milionário, mas a vida fica bem interessante, fica bem mais legal depois que se chega ao nível de platina. Até porque o platina é como se fosse o maior de idade dentro do negócio. Depois que ele chega à platina, ele já sabe trabalhar e ele já decide se ele continua, se ele para, se ele fica, o que ele quer da vida. Porque ele já tem capacidade para entender como que é o trabalho e como ele deve continuar trabalhando, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Qual é a probabilidade real de cada um de nós chegar no nível de platina, tá? Pelo menos eu vou tentar responder essa pergunta aqui. O platina é considerado pela Amway o primeiro nível de liderança, e por ser um nível de liderança, existe uma viagem anual chamada Seminário de Lideranças, que é onde todos os líderes da América Latina e do resto do mundo, mas da América Latina, vão para um único destino, passar uma semana
tem um evento, né? Tem uma reunião de negócios e um jantar de gala, mas a gente aproveita e fica a semana inteira, geralmente num hotel 5 estrelas, né? Geralmente num lugar paradisíaco, inclusive agora, dia 10 de dezembro. Quem chega no nível de platina, quem atinge as metas dentro do nível de platina, vai embarcar num cruzeiro que vai sair de Miami e vai até Bahamas, agora dia 10 de dezembro. E no ano que vem, essas mesmas pessoas que estão pelo menos no nível de platina, elas vão para Orlando, elas vão lá ficar no hotel dentro da Disney, né? E poder curtir também uma semana, são 5 dias lá, mais um dia para ir, um dia para voltar, para curtir uma viagem dessa. Por isso que o nível de platina ele é tão interessante. O nível de platina é a primeira grande meta que a gente tem que ter dentro desse negócio. Tudo bem? Mas vamos lá. Ok, então é tão difícil assim qualificar a platina? É uma missão tão impossível assim ou não? Não é. Não é uma missão tão impossível. Por quê? Porque não depende só de mim. Se dependesse só de mim, estatisticamente, a gente já viu que ia ser bem complicado. Agora, vamos lá. Qual que é a tarefa mais importante que a gente tem dentro desse negócio? É mostrar o plano. Essa é a tarefa mais importante que a gente tem. Porque mostrar o plano pode ser que a gente consiga trazer pessoas que construam o negócio. Não depende tanto da gente, depende mais da pessoa. Eu vou colocar pessoas que vão construir. Vai depender de quem? De mim ou delas? Vai depender delas. Eu posso ser um excelente vendedor, vender uma ideia sensacional, mas para ela trabalhar amanhã, ela tem que ter vontade. Se ela não tiver vontade, não adianta eu ser um bom vendedor. Nosso negócio não é venda de impacto. Eu vendi e a pessoa, ok, comprou um projeto de vida e sai fazendo. Não é assim. É diferente de uma venda de um carro, de uma venda de uma roupa, de um plano de saúde, onde você tem uma venda que o cara vendeu, acabou. Aqui não. Vendeu, começou. Então, se a pessoa não tiver vontade, ela não vai evoluir. E esse aqui é você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com volume. Tem que mostrar plano. Tem que conhecer pessoas. Tem que convidar pessoas. Tem que mostrar oportunidade. Quantas vezes? Quantas você conseguir. Mas entenda que mostrando 2 ou 3 vezes por mês, a probabilidade é pequena. Tem que mostrar 20 vezes por mês. Tem que mostrar 5 vezes por semana para que comece a ter um volume. Tranquilo? Não conheço tanta gente, então passe a conhecer gente, né? Faça alguma coisa para você conhecer gente, porque com pouco volume não vai funcionar. Aí esse aqui é você. E você pegou esse ritmo de mostrar plano, né? Estou mostrando plano toda hora. Estou falando com bastante gente. Estou falando com quem eu conheço, com quem eu não conheço. Estou falando com meus amigos, estou falando com meus inimigos, estou falando com todo mundo, né? Pode falar, não tem problema. A oportunidade é para todo mundo. Tendo 18 anos ou acima, qualquer um pode fazer parte. Aí você vai lá e fala. O que as pessoas costumam falar quando você mostra o plano? São 3 respostas. Sim, eu quero. Não, eu não quero. Não tenho tempo é um dos motivos, né? Ou vou pensar. Que é a maioria, tá? Os que falam vou pensar... Aliás, os que falam não, eu não quero, ou que falam eu vou pensar, a gente tem uma estratégia interessante, né? Você vai pensar, claro, não dá para você tomar uma decisão sem experimentar um produto nosso. Então, que tal você levar esse creme dental? Que tal você levar esse sabão em pó? Não é assim? Alguém já fez isso ou não? Funciona 100% das vezes ou não? 100% não, mas funciona bastante, não funciona? Aquela que fala, não, eu não quero, a gente também pode falar isso. Já que você não quer trabalhar comigo, será que você pode me ajudar? Eu tenho um creme dental interessante. Alguém já fez isso ou não? Funciona ou não? Não é 100% das vezes, mas muitas vezes sim. Concorda? Então a pessoa que fala não e a pessoa que fala vou pensar, eles se transformam em... clientes. Eles se transformam em pontos. Alguns vão ser clientes pelo resto da vida. Outros vão ser clientes só uma vez. Certo ou não? Então esses daqui, e depois eu vou pensar, pode ser que ele vire um não, e aí ele continua sendo cliente, ou pode ser que ele vire um sim, e ele seja patrocinado, tudo bem?
Desses que falam sim, problema resolvido ou não? Não, porque ele entra aqui, ó. Eu patrocinei. Entre eu patrocinar e ele chegar lá, não vai longe? Alguns desistem ou não? Então, o que acontece? Dos que falam sim, a gente vai ter 3 opções. O cara falou sim e ele vai fazer muito. O cara falou sim e ele vai fazer pouco. Ou ele falou sim e vai fazer nada. Sabiam disso ou não? Já aconteceu com alguém ou só comigo? Ah, entendi. O que fala sim e vai fazer muito é o menor dos problemas. Porque, na verdade, a gente vai passar a acompanhá-lo aqui, né? A gente vai passar a ensinar. Ele vai dar mais trabalho pra gente, mas é o trabalho que a gente quer. Agora, o que fala sim e faz pouco, ou o que fala sim e não faz nada, é aonde a gente também precisa de uma ação. E qual é a ação extremamente estratégica que a gente pode fazer com eles? Chama-se produtos. Sabia disso ou não? Grande parte da movimentação de produtos que eu faço hoje são com pessoas que falaram sim e não fizeram nada. Por que falaram sim, então? Não sei. Mas quando eu apresentei, ela não tinha opção de falar sim, não e talvez? Então, eu tinha 1/3 de chance, ela falou sim, né? Mas quando ela entrou, ela não fez nada. Então, que pena? Não, não é que pena. Então, o que eu posso fazer? Transformar aquele sim que não fez nada em pessoas que consomem produtos. Pode ser ou não? Sim. Porque ele não se associou. E alguns até se associaram e chegaram a comprar alguma coisa. E depois desistiram, não é verdade? Mas os produtos são bons ou não são? Sim. Vocês conhecem alguém que já usou o produto mais de uma vez? Que usou o produto e comprou de novo? E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e está comprando nas últimas décadas? Porque os produtos são bons. E eles funcionam. Então tem gente que entrou e não fez nada. Tem gente que entrou e fez pouco. Mas o produto é bom para todo mundo. Então essas pessoas que falam não e vou pensar, a gente transforma em clientes e pontos. E essas daqui que fazem pouco ou não fazem nada, também. Por isso que é importante, mesmo que a pessoa não desenvolva, a gente ter esse relacionamento direto com elas, tá? Por quê? A gente vai fidelizando clientes. Alguns vão comprar direto, ótimo. Mas e os que não querem comprar direto? Podemos vender para eles ou não? Sim. Claro! Tem gente, no começo eu brigava com as pessoas, eu falava assim, você está associado, eu não vou levar produto para você. Aí ele falava, então também não compro mais. Aí eu falava, bem feito. E quem que perdeu? Ele também, mas eu também perdi. Não é porque ele perdeu que eu tenho que ficar feliz, né? Se eu falasse assim, não, meu amor, eu levo para você, né? Não ia melhorar? E depois eu passei a fazer isso. Por isso que hoje a gente faz bastante pontuação. Uma pessoa que trabalha bastante, mostrando muito plano, ela vai encontrar pessoas que falam sim, não e vou pensar. E dessas que falam sim, algumas vão fazer muito, que são poucas. Poucos vão fazer muito, muitos vão fazer pouco. E um monte não vai fazer nada. Transforme esses daqui em clientes fidelizados. Por quê? Porque uma pessoa que toma a decisão de construir esse negócio vai mostrar quantos planos até o final da vida dela. Se tomou a decisão, vai mostrar muito plano. Para sempre. Então, uma pessoa que tomou a decisão de construir um negócio, pelo menos já chegar à platina, vai fazer pouco ou muito ponto? Muito ponto. Muito ponto. Os líderes, e a gente ouve, né, os líderes, não só no Brasil, mas em toda a América Latina e muitos nos Estados Unidos, falando que um líder que trabalha firme pontua pra caramba, mas ele não fica saindo para vender. O que ele faz? Ele transforma esses daqui em clientes dele. Por quê? Porque já tem contato com essas pessoas. Já mostrei o plano, ele já me falou não. Eu posso perder ele, perder o contato de vez, ou eu posso oferecer um produto e deixar ele ligado ao meu negócio de alguma forma. Nós precisamos... Vocês sabiam que a gente precisa de cliente? Nós precisamos de cliente. Nós precisamos. É bom, faz bem pro bolso a gente arrumar cliente. Mas... eu particularmente não saio atrás de cliente, porque me dá dó uma pessoa que compra um produto e não conhece a oportunidade. Por quê? Porque comprando o produto ela não vai se sentir melhor? Vai mudar a vida dela? 5 mil por mês muda a vida de alguém ou não? E uma viagem internacional por ano? Então o que é melhor oferecer para ela? Um produto
ou uma oportunidade dela mudar de vida? Eu ofereço a oportunidade. E se ela não quer? Aí eu ofereço produto. É assim que eu gosto de trabalhar. E eu falo para minha equipe, eu falo assim, se você trabalha bastante, é importante que você aprenda a fazer pelo menos 300 pontos pessoais. Pelo menos 300 pontos pessoais. Pelo menos 300 pontos pessoais. Não que você se esforce para isso, mas que isso aconteça rápido e fácil. E sem te tomar tempo. Porque se está tomando tempo você fazer a sua pontuação, você está perdendo tempo de ganhar a viagem, que é chegar à platina. 300 pontos pessoais. Agora, existem alguns aqui no meio que aprendem a comprar sozinho, não existem? Vamos colocar que desses que não são comprometidos, desses que ficam pelo caminho, que na tua rede ali vai sair mais cerca de 200 pontos? Pode ser ou não? Sim. Então, o que acontece? Uma pessoa que trabalha de verdade no negócio, com o intuito de chegar no nível de platina, pelo menos, quantos pontos pessoais ela e as pessoas não comprometidas da rede dela fazem? Cerca de 500 pontos. Tem gente que faz muito mais sozinho, mas uma pessoa comprometida vai ter aquele monte de gente que é cliente, vai ter aquele monte de gente cadastrada que de vez em quando compra alguma coisa, e vai ter aqueles que trabalham de verdade. Tirando os que trabalham de verdade, ele tem que ter girando ali pelo menos 500 pontos. Faz sentido isso ou não? Se uma pessoa trabalhando de verdade gera 500 pontos, quantas pessoas eu preciso para chegar em 10 mil pontos? Divide 10 mil por 500. 20 pessoas. Quantas pessoas eu preciso para chegar no nível de platina? 20 pessoas que queiram trabalhar de verdade. Faz sentido isso ou não? Sim. É tão difícil encontrar 2 milhões e 700, mas 20 pessoas é tão difícil encontrar ou não? Não. Mas também não é tão fácil assim, né? Agora, se fosse uma tarefa tão difícil, você ia ver alguns poucos platinas no mundo. E quantos diamantes você ia ver? Nenhum, porque se para chegar à platina é tão difícil, imagina chegar em níveis superiores. Mas existem muitos. Na Colômbia hoje, até a última vez que a gente viu, já tinha passado de 70 diamantes. O Brasil vai chegar lá também, vai passar, né? O Brasil é bem maior que a Colômbia. Por quê? Porque para eu chegar no nível de platina, eu preciso de 20 pessoas que trabalhem e não são totalmente decididas. Dessas 20, nem todas vão chegar no nível de platina. Mas quem encontrar 20, chega no nível de platina, tá? Agora, outra coisa interessante. A nossa brincadeira aqui são pedras preciosas, né? A gente está falando de... Primeiro são os metais, prata, ouro e platina. Depois vem rubi, safira, esmeralda, diamante e outros níveis de diamante. Certo ou não? É fácil encontrar isso na natureza ou não? Vocês já ouviram falar que existem minas de diamante? Você chega lá e bate com a pá assim, sai quantas pedras de diamante? Não, vão todos lá cavar, né? Vão minerar lá, cavar dias e dias e dias e semana, meses, muitas vezes para achar uma pedra. Então, para achar uma pedra de diamante, ou de qualquer outra pedra preciosa, não tem que ter um monte de terra? Então, se a gente está desenvolvendo esse negócio aqui, a gente tem que saber disso. Por isso que o volume é importante. Porque as pessoas entram aqui, elas gostam da brincadeira, elas vão lá com a pá, e a primeira pá que ela fala assim, ó, não veio nada, não funciona. Não tem nenhum diamante na minha pá. Faz sentido isso? Então, gente, primeira coisa muito importante, a gente precisa trabalhar com volume. Segunda coisa, não é de cara que a gente vai encontrar. Existem casos, mas não é a maioria, porque a maioria que tem ali é terra, não é pedra preciosa. Se a gente está a fim de encontrar pedra preciosa, a gente deve cavar. Existem casos que a pessoa encontra logo de cara, tá? Mas a maioria não. Por que a gente deve continuar construindo o negócio Amway? Olha que fato interessante. Quantas pessoas existem no Brasil? Quantos habitantes? De acordo com o censo de 2016, que eu estudei hoje, né? Para montar o treinamento, 207 milhões de pessoas. 10 delas têm acima de 60 anos. 10% delas têm acima de 60 anos.
50% tem entre 20 e 60 anos. 50% das pessoas do nosso país, 100 milhões, cento e poucos milhões de habitantes, estão na faixa ideal para a gente convidar eles hoje. Agora existem 40 milhões de pessoas abaixo de 20 anos de idade. Aliás, desculpa, 40%, que significa 80 milhões de pessoas abaixo dos 20 anos. Esse não é um negócio para a gente construir, vamos tentar 3 meses. Esse é um negócio para a gente construir para a vida inteira. Porque daqui a pouco, essas 80 milhões de pessoas que estão abaixo dos 20 anos vão estar acima dos 20 anos. E pode parecer estranho isso, mas eu hoje, não hoje, mas agora, nesses dias atuais, patrocinei pessoas que nasceram depois que eu já tinha entrado na EMA. Você imagina o dia que você assinou o contrato, você imaginar e falar assim, daqui a 18 anos eu vou patrocinar alguém que nem nasceu. Você imagina? Pessoas que vão fazer parte da sua equipe, muitas delas nem nasceram. Imagina essas 80 milhões que até já nasceram, né? Eu já estou, por exemplo, trabalhando, minha filha já tem 9 meses de idade, né? Para quando ela crescer, né? Já levo ela em convenção, já levo ela em evento, já ponho o áudio para ela, já viajou, já foi para Las Vegas, já foi para Disney, né? Já subiu no palco, já foi reconhecida. Por quê? Porque um dia ela vai fazer 18 anos, né? E o dia que ela fizer 18 anos, ela, né, vai ganhar o kit dela, ela vai construir o negócio dela. Muitas pessoas falam, quero ter uma rede com 1.000 pessoas. Quem gostaria de ter uma rede com 1.000? Quem gostaria de ter uma rede com 10.000 pessoas? Levanta a mão. Aí o cara vai lá na rua dele, vai lá na escola dele, vai na faculdade ou no trabalho, convida meia dúzia de pessoas e ninguém entra e ele fala, isso não funciona. Quantas cidades tem no Brasil? 5.570. Se você quer ter uma rede com 10.000 pessoas, significa 2 pessoas por cidade. Você foi no teu trabalho, convidou meia dúzia e ninguém entrou. Tinha que ser dessa meia dúzia? Uma dessas 2? Não. A gente não coloca em perspectiva o que a gente faz. Pessoas desistem muito cedo do nosso negócio. Inclusive o meu patrocinador desistiu muito cedo. Só porque eu demorei aqui, ó, entre eu entrar e comprar produtos foi uma semana. Entre eu comprar produtos e mostrar o plano foram 8 anos. Ele desistiu. Ele não me esperou. Esse pessoal não tem muito apressado, né? Não tem calma. E o que é importante? É importante entender que quem constrói um negócio e chega nesses níveis de platina, como existem alguns aqui, platinas, rubis, esmeraldas aqui na sala, foram as pessoas que levaram a maior quantidade de não. Não foram as pessoas que me levaram a maior quantidade de sim. Sabiam disso ou não? Sim. E as pessoas falavam assim, mas eu levei tanto não já. Será que você levou não o suficiente para estar aqui? Porque as pessoas acham que a gente tem que contabilizar as vitórias, né? Por exemplo, a gente está na época da Copa, né? O que vocês acham de... Quem tá torcendo aqui pro Brasil? Todo mundo, né? Menos os coreanos aí não estão, né? Os alemães não estão, né? Quem gostaria de torcer para um time que já perdeu 15 Copas do Mundo? Quem gostaria? Time fracassado, né? Como é que chama esse time? Como é que chama um time que perdeu 15 Copas do Mundo? Brasil. Quem torceu pro Brasil? Vocês sabiam que o Brasil já perdeu 15? Não, a gente lembra do quê? Do que ganhou. Não, o Brasil foi o que mais perdeu. O Brasil foi o time que mais perdeu Copa do Mundo até hoje. Perdeu 15. Mas participou de todas, que é o que interessa, né? Quem gostaria de torcer para um corredor que já perdeu 120 corridas? É ou não é um fracassado? Corredor que perdeu 120 corridas, como é que ele chama? Ayrton Senna. Vocês sabiam? Quem aqui gostava do Ayrton Senna? Quem torcia para ele? É um fracassado, perdeu 120 corridas. E que vocês gostavam dele por quê? Por que vocês não gostam do Rubinho? Né?
Gente, a gente não contabiliza os fracassos, mas são eles que levam a gente à vitória. São eles que levam a gente à vitória. E assim, é um erro atrás do outro, até que a gente chegue nos acertos. É assim que a gente vai. Se você está com medo de convidar pessoas, se você está com medo de mostrar o plano, se você está com medo de conhecer gente, entenda que você está negando o seu sucesso. Porque o seu sucesso não é a quantidade de sim que as pessoas falam, é também a quantidade de não. Porque essa taxa de perda, ela vai existir de algum jeito. E aí tem gente que fala, eu entendo que eu vou perder, mas é importante eu acertar mais do que errar. Concordam ou não? Sim. Eu preciso acertar mais do que errar? Sim. Então, tem aqui um rapaz, e vocês podem procurar depois na internet, chamado Bill Britt. Bill Britt. Ele é americano. E ele tem uma rede hoje na Amway. Ele já faleceu faz alguns anos. Mas pelo que consta, a rede dele tem hoje cerca de 1 milhão de pessoas. Bom ou não? Gigante o cara, né? No Brasil, aliás, na América Latina, eu não sei se ele tem tanta representação. Mas no mundo ele tem. E ele falou qual é a fórmula do sucesso. E ele falou o quanto é importante a gente acertar mais do que errar. E ele falou, eu mostrei 1.200 planos. Desses 1.200 planos, quantas pessoas falaram sim para ele? 300. Dessas que falaram sim para ele, ou seja, que ele patrocinou, quantas delas efetivamente começaram? Ou seja, compraram o produto e mostraram o plano? Dessas daqui que começaram, 85. Dessas que começaram, quantas se grudaram no programa educativo e passaram a construir suas próprias redes? Que construir 35. Dessas daí, quantas chegaram no sucesso? 11. Platina, 11. E ele falou, mostrei 1.200 planos e 11 pessoas me transformaram numa pessoa multimilionária. É mais importante, então, a gente acertar mais do que errar mais? Quem tem calculadora aí? Divide 11 por 1.200. 0,91% foi a taxa de acerto dele. Ele acertou menos do que 1%. Ficou triste ou não? Não. Então é importante pelo menos eu acertar mais do que errar? Porque se acertar mais do que errar, esse número tinha que ser pelo menos 50%. Certo ou não? E ele provou matematicamente, isso já é passado, isso é histórico, que com menos de 1% de acerto, ele ficou multimilionário. E a gente quer mostrar 4, 5, 6 planos, porque para ser diamante eu preciso de 6 pessoas. A gente quer mostrar 6 planos e ser diamante. Faz sentido isso ou não? Então, primeira lição, entenda que existe uma taxa de perda. Devemos trabalhar com volume. Segundo, continue trabalhando, porque as pessoas que vão desistindo no meio do caminho, ainda assim, se transformam em algo bom para você. Em clientes. E a gente precisa de cliente. Eu não saio atrás deles, mas também não corro deles, né? Então isso é importante. E depois, não importa que você erre muito mais do que você acerte. O que importa é que você continue errando até acertar. Matematicamente, qual é a probabilidade de eu ser platina? Entre parênteses, se eu continuar procurando. Qual a probabilidade? Não, a probabilidade de ser platina, na minha visão, quem que vai te impedir de construir o negócio? Quem aqui vai ser mandado embora se não chegar esse ano a platina? Quem aqui mora ou vive num lugar onde conhece todo mundo e já convidou todo mundo? Ninguém, porque a gente tem acesso à internet. Então, se eu continuar procurando, qual a probabilidade de eu ser platina? Desde que eu trabalhe, é 100%. Faz sentido isso ou não? Sim. Obrigado, pessoal. Até mais.
esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.